Boa noite, irmãos. Graça e paz. Oh, que privilégio estar aqui com vocês essa noite e poder trazer a palavra de Deus aos irmãos, assim como ela já veio a mim, ao meu encontro, já edificou-me, e eu quero repartir esta palavra com os irmãos. Vamos orar? Senhor Jesus, a palavra é do Senhor, a igreja é do Senhor, a igreja reunida nas casas, os teus filhos, os teus discípulos em casa, ouvindo a tua palavra, que a tua palavra edifique, exorte e console, para a glória do nome do Senhor. Amém. Queridos irmãos, quero falar hoje sobre aprendendo lições com Davi. Aprendendo lições com Davi. Primeiro Samuel, capítulo 23. 1 Samuel, capítulo 23. Versículos de 1 a 14. Versículos de 1 a 14. Vou ler. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então, Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul, como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos.
Quero falar sobre aprendendo lições com Davi. Este texto que acabamos de ler está situado num contexto de perseguição e fuga. O rei Saul, tomado de ciúmes e inveja, passou a perseguir com o propósito de matar a Davi. Por quê? Porque ele ouviu, certa vez, as mulheres de Israel cantarem uma música que dizia mais ou menos assim: Saul feriu os seus milhares, mas porém Davi seus 10 milhares. Saul feriu os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Tomado de ciúme que Saul ficou, pensando, se estão dizendo que ele matou mais que eu, venceu mais que eu, feriu mais do que eu feri, daqui a pouco vão entregar o reino para ele também. Então, a partir dali, o rei Saul passou a perseguir Davi. Este Davi que havia vencido o gigante Golias, que havia já lutado ao lado de Saul contra os filisteus, que por onde quer que Davi saía, Deus dava vitória para ele em favor do próprio Saul e da nação de Israel. Davi, perseguido por Saul, é obrigado a viver como um fugitivo. E é assim que encontramos Davi aqui neste capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 14, que acabamos de ler. Davi e seus companheiros estão fugindo. Enquanto isso, Davi nos ensina lições preciosas com a sua vida, com o seu comportamento. Então vamos aprender hoje lições com Davi. Primeira lição que aprendemos com Davi. Davi ouviu que o inimigo pelejava contra o seu povo e saqueava as suas eiras. Queridos irmãos, esta palavrinha Keila, que eu li várias vezes aqui, é o nome de uma cidade, tá? Esta cidade de Israel havia sido invadida pelos filisteus. Os filisteus estavam, a cidade ali nos limites, então os filisteus estavam sempre entrando naquela cidade e tomando tudo, e saqueando, e eles entraram em Keila e saquearam, eles tomaram, eles roubaram aquela cidade. Saquear significa tomar todo o fruto do penoso trabalho. Davi ouviu que o inimigo pelejava contra o seu povo e saqueava as suas eiras. Ouviu significa atentou, deu atenção, tomou as dores. Então, a primeira lição que aprendemos é que Davi, quando ouvia alguma coisa a respeito do seu povo, ele dava atenção. Ele era atento ao que estava acontecendo com o seu povo. Era como um pastor cuidadoso com suas ovelhas. Ele tomava as dores do povo. Esta é a primeira lição que aprendemos com Davi. Davi ouviu atentamente a respeito do que estava acontecendo com seu povo. Os filisteus, os inimigos número 1 de Israel. Este povo, os filisteus, foi o inimigo que mais tempo empreendeu contra a nação de Israel. Os filisteus, eles foram o povo, que mais dominou sobre a nação de Israel. Davi já havia tido vitória sobre os filisteus, não é verdade? Davi, inclusive, já havia vencido um gigante dos filisteus. Davi não temia os filisteus. Davi não tinha medo dos filisteus. Davi tinha um conceito a respeito do povo dele. Davi tinha um conceito precioso a respeito do povo de Israel, a respeito do seu próprio povo. O conceito de Davi a respeito do seu próprio povo era que o povo de Israel era exército do Deus vivo. Olha que conceito maravilhoso. Quando
Golias estava afrontando os exércitos de Israel. Davi fala com Golias, fala com os soldados ali. Mas quem é esse homem que está afrontando os exércitos do Deus vivo? Então, este era o conceito que Davi tinha a respeito do seu povo. O povo de Deus é o exército do Deus vivo. Esse era o conceito de Davi. Por isso, Davi nos ensina a primeira lição: ouvir atentamente o que se passa com o povo de Israel. Davi ouvia atentamente. Davi dava atenção. Davi tomava as dores. Davi estava atento ao que acontecia com o povo de Israel, o seu povo. Segunda lição que aprendemos com Davi neste texto: Davi consultava e orava ao Senhor. Esta é a segunda lição que aprendemos no texto de 1 Samuel 23. Davi consultava e orava ao Senhor. A consulta é resultado de prioridade, seriedade e compromisso. Quem consulta, consulta porque isto é prioridade, porque isto é sério, porque está comprometido com algo. Por isso, faz-se a consulta. A consulta é feita a alguém que seja autoridade, conhecedor e reconhecido pelo consultante. A consulta é feita a alguém que seja autoridade, conhecedor e reconhecido pelo consultante. Então, Davi nos ensina, quando ele consulta ao Senhor, que o Senhor era a sua prioridade, que o Senhor ele levava a sério, que ele era comprometido com o Senhor, por isso ele consultava o Senhor. Mas ele consultava ao Senhor porque ele sabia da autoridade do Senhor. Ele conhecia a Deus, por isso ele consultava a Deus, e ele reconhecia que em Deus estava a solução para qualquer problema que ele enfrentasse, para qualquer desafio que ele enfrentasse. Por isso Davi consultava a Deus. Mas o texto fala que, além de consultar o Senhor, ele orou, ele orava. Davi consultava ao Senhor e orava. A oração, querido irmão, querida irmã, a oração é resultado de relacionamento, dependência e reconhecimento de senhorio. A oração é resultado de relacionamento, dependência e reconhecimento de senhorio. Davi orava porque Davi tinha um relacionamento com Deus. Davi orava porque ele dependia de Deus para tudo. Davi orava porque ele reconhecia o senhorio de Deus em todas as coisas. A oração é feita em adoração, sujeição e fé. A oração é feita em adoração, sujeição e fé. Só ora quem adora e quer adorar a Deus. Só ora aquele que se sujeita e quer sujeitar-se a Deus. Só ora aquele que exerce fé em Deus, aquele que crê que Deus pode todas as coisas. Por isso, Davi orava, porque ele adorava, ele se sujeitava e ele cria em Deus. Sua fé estava depositada no Deus Todo-Poderoso, que não conhece limites, que não conhece impossível algum. Então, esta é a segunda lição que aprendemos com Davi.
Terceira lição que aprendemos com Davi, aqui em 1 Samuel 23. Davi pelejou em favor do seu povo. Davi pelejou em favor do seu povo. Está no versículo 5. Diz o texto que partiu Davi. Depois que Davi consultou o Senhor, que o Senhor Deus disse para ele, dispõe-te. Eu já entreguei nas tuas mãos os filisteus. Eles estão entregues nas tuas mãos. Dispõe-te, vai. Quando Davi recebeu a orientação de Deus ao consultar a Deus, recebeu a orientação de Deus como resultado de sua oração, de sua busca, Davi pelejou. Davi foi à peleja em favor do seu povo. Diz o texto, e partiu Davi. Versículo 5. Partiu Davi. Não é? Hoje em dia, usamos muito essa linguagem, né, nos nossos telefones. Partiu, né? Estamos saindo, partiu. Sim, partiu Davi. Alguém já disse que oração é a junção de duas palavras. A oração é a junção de duas palavras. Orar e agir. Ora, ação. Orar e agir. Oração. Então, alguém disse isso, e é verdade. Nós vemos na atitude de Davi, que depois da consulta, depois da oração, depois de estar aos pés do Senhor para consultá-lo, para ouvi-lo, para buscá-lo, agora é hora de agir. Então, partiu Davi para pelejar em favor do seu povo. Diz o versículo 5, e pelejou em favor do povo da cidade de Keila. Pelejou significa batalhou, combateu, lutou, insistiu. Se você já leu aí o versículo 5, você vai ver que diz aqui no versículo 5 que ele fez grande morticínio. Diz assim, e fez grande morticínio entre eles. Num português bem simples, Davi matou um montão de filisteus, mas muitos daqueles filisteus que haviam invadido a cidade de Keila, que haviam tomado os bens da cidade, que haviam levado as riquezas da cidade de Keila, embora Davi foi e pelejou contra eles, e matou aquele montão de filisteu. É isso que a Bíblia está dizendo, ou seja, Davi pelejou bastante, Davi batalhou bastante, Davi teve que combater muito. Aquela peleja não foi fácil, foi uma luta renhida, foi uma luta dura, mas Davi pelejou, Davi insistiu, Davi fez grande morticínio em favor do seu povo, em favor dos habitantes da cidade de Keila. Terceira lição que aprendemos com Davi, Davi pelejou em favor do seu povo. Quarta lição que aprendemos neste texto com Davi, você vai ver isso nos versículos 12 e 13. Quarta lição, Davi não se ressentiu com o seu povo. Davi não se ressentiu com o seu povo. Pensa, irmão, irmã, pense nisso. Davi está ali na cidade de Keila, uma cidade que havia sido invadida pelos filisteus. Os filisteus haviam saqueado, roubado, tomado tudo. O povo tinha ficado numa miséria sem nada. O povo estava desolado. Davi vai, luta contra os filisteus, toma tudo de volta, toma o gado todo e traz de volta, entrega tudo para os moradores de Keila. Faz tudo isto, sofre pela cidade de Keila, não é verdade? E quando ele busca ao Senhor Deus, quando ele consulta o Senhor Deus e pergunta para o Senhor, Senhor, Saul está vindo aí para me pegar, e eu estou aqui na cidade de Keila, esta cidade que eu lutei por ela,
esta cidade que eu empenhei a minha vida por ela, arrisquei minha vida por ela, Senhor. Esse povo aqui vai me entregar para Saul? O Senhor Deus respondeu para Davi assim: sim, esse povo vai te entregar para Saul. Vocês já pensaram? Era para Davi ficar ressentido. Davi tinha razões para ressentimento. Davi arriscou sua vida por esse povo. Davi devolveu tudo para esse povo. O texto nos diz, aqui no versículo 12, o texto nos diz que Davi salvou os moradores de Keila. Davi salvou os moradores, aliás, versículo 5, Davi salvou os moradores de Keila. Davi tinha razões para ficar ressentido com o povo de Keila. Ora, ele faz tudo isso pelo povo, ele peleja pelo povo, ele arrisca a própria vida pelo povo, ele devolve a riqueza do povo, ele devolve os bens do povo. E agora, este povo vai virar as costas contra ele e vai entregá-lo para o seu perseguidor, o rei Saul. Davi tinha motivos para ressentimento, mas Davi não se ressentiu contra o seu povo. Pelo contrário, o texto bíblico nos diz que se dispôs Davi com seus homens e saíram da cidade de Keila. Davi, com seus valentes, com seus homens que estavam ali com ele, uns 600 homens, homens valentes de guerra, homens prontos para qualquer ordem que Davi desse, eles poderiam destruir a cidade de Keila, por causa da ingratidão, por causa do que os cidadãos de Keila iriam fazer com eles se Saul chegasse ali. Mas Davi não se ressentiu. Davi convida os seus homens, e todos eles saem quietinhos da cidade de Keila, um a um, todos juntos vão embora, deixando a cidade de Keila. O texto bíblico fala que se foram sem rumo, saíram sem rumo. Você já pensou? Ele arriscou a própria vida pelos moradores de Keila, agora ele sai sem rumo. Por quê? Por causa da ingratidão do povo de Keila. Mas, com esta atitude de sair da cidade quietinho, sem matar nenhum habitante de Keila, nenhum do seu povo, sair em silêncio, quieto, sem ter para onde ir, isso significa que Davi não se ressentiu com seu povo. Quinta lição que aprendemos com Davi neste texto. Davi contava com a proteção divina. Esta é a quinta lição. Davi contava com a proteção divina. Aleluia! Queridos irmãos, chegamos na conclusão deste texto, e você vê isso no versículo 14, Davi conta com a proteção de Deus. Davi contava com a proteção de Deus. Davi permaneceu no deserto, diz o texto, no versículo 13 e 14, né? Permaneceu no deserto, diz ali o versículo 13, né? Versículo 14, aliás, permaneceu no deserto. Lugar seguro. Algumas pessoas falam, às vezes, do deserto, mostrando o lado negativo do deserto. Mas existem lados positivos do deserto. E um dos lados positivos do deserto é que o deserto é um lugar seguro. Especialmente o deserto montanhoso, aquele deserto de Zif, né, com montanhas, montanhosos, né? Desertos montanhosos ali em Zif. Então, Davi foi para ali, permaneceu num deserto, e contava Davi com a proteção divina. Davi buscava no deserto, nos lugares altos, um refúgio.
Porém, diz o texto, porém, Deus. Davi estava no deserto, Davi estava num deserto montanhoso, mas Davi contava com a proteção de Deus. Diz o versículo que Saul, aliás, buscava Davi todos os dias. Sabe o que é isso? Um perseguidor implacável. Buscava Davi todos os dias. Perseguia, procurava saber onde ele estava. E Davi lá naquele deserto, naquelas montanhas, no deserto. Davi estava refugiado em Deus. Davi estava protegido por Deus. Porque o versículo 14 nos diz, porém Deus não o entregou a Saul. Oh, aleluia! Estas são as lições que aprendemos com Davi. Primeiro, Davi era um homem ouvinte, atencioso. Davi orava e consultava ao Senhor. Davi pelejava pelo seu povo. Davi não se ressentia com o seu povo. Davi contava com a proteção de Deus. Vamos aplicar este texto a nós esta noite? Primeiro, precisamos pedir a Deus, irmãos, que Deus nos dê ouvidos atentos aos desesperos, aos clamores e angústias do povo, especialmente do nosso povo, o povo de Deus. Precisamos pedir isso a Deus, que Deus nos faça atentos ao que está acontecendo com o povo de maneira geral e especificamente com o povo de Deus. Segundo, precisamos consultar mais ao Senhor para ouvir dele o que fazer diante das lutas que se nos apresentam. Precisamos orar mais. Em segundo lugar, aprendemos com Davi, e é isso que nós precisamos fazer, consultar ao Senhor para ouvir dele o que fazer diante das lutas, dos desafios, dos problemas que se nos apresentam. Precisamos orar mais. Terceiro, precisamos nos envolver nas lutas, desafios e missões que já recebemos do Senhor. Precisamos partir, precisamos agir, precisamos sair, precisamos ir. Até onde estão aqueles que precisam ouvir do Senhor Jesus? Precisamos nos envolver nessa luta para valer. Quarto, precisamos pedir perdão ao Senhor pelos ressentimentos que nós abrigamos quando somos decepcionados pelas pessoas. Quando as pessoas nos decepcionam, nós cuidamos das pessoas e elas depois nos pagam com o mal. Nós amamos as pessoas e depois elas viram as costas para nós. Nós investimos o nosso tempo na vida de pessoas e depois elas falam mal, elas maldizem-nos, elas nos ultrajam, elas nos maltratam. Nós investimos na vida das pessoas e depois recebemos em troca coisas difíceis e duras. Precisamos pedir perdão ao Senhor pelos ressentimentos que abrigamos no coração por causa das pessoas que nos decepcionam, pelo tanto que fizemos e fazemos por elas. Precisamos pedir perdão ao Senhor. Quinto, precisamos hoje agradecer e adorar ao Senhor por sua constante e poderosa proteção. Precisamos hoje agradecer e adorar o Senhor nosso Deus por sua constante e poderosa proteção. Eu quero orar com você agora, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, nós te pedimos agora que o Senhor nos dê ouvidos atentos, que sejamos atenciosos, ouvintes atenciosos, especialmente quando temos que ouvir o povo do Senhor. Ó Senhor, nos ajude a consultarmos mais o Senhor, a buscarmos mais o Senhor em oração. Sim, nosso Deus, nós te pedimos, nos ajude a envolvermos-nos nas lutas, nos desafios e na missão que o Senhor já entregou a nós. Nos ajude a sairmos do conforto e partirmos, sairmos para o evangelismo, sairmos para ajudarmos aqueles que precisam do teu santo evangelho. Ó nosso Deus, nós te pedimos perdão pelos ressentimentos que abrigamos no nosso coração. Nos perdoe, Senhor, porque guardamos ressentimento quando somos decepcionados, quando somos frustrados com pessoas, aquelas as quais amamos tanto, damos tanto, fazemos tanto por elas. Ó Deus, nos perdoe o ressentimento que abrigamos no coração. Arranca esse ressentimento do nosso coração, no nome de Jesus. Senhor, e nós te agradecemos e te adoramos nesta noite, por sua constante e poderosa proteção sobre as nossas vidas, sobre nossas famílias, nossas casas, a igreja do Senhor e esta nação brasileira. Muito obrigado, Senhor, por sua santa proteção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, e até o próximo domingo, se Deus quiser.